Moisés. A gente vai falar desse camarada e conversar de uma forma bem franca, porque pense num sujeito que teve que resolver pepino, um atrás do outro. Um sujeito que teve que descascar abacaxi, um após o outro, como se diz no popular. E convenhamos, o tirado das águas, que é o significado de Moisés, não teve uma vida fácil. Um sujeito que foi chamado por Deus para resolver problemas. Moisés. E a gente vai olhar para a vida desse cabra e ver que a igreja de Jesus tem muito a aprender com a vida desse homem. Mas não vai ser uma exposição que dá sono em você ou que faz você não se interessar, até porque nós já pedimos que o Espírito de Deus esteja ministrando sobre a minha vida, sobre a sua vida, e de forma que você não fique aqui pensando no que você vai comer depois do culto. Amém? A intenção é que você não fique pensando na pizza que você talvez já tenha programado, mas preste atenção naquilo que o Espírito de Deus tem a nos ensinar nessa noite. Então, nós vamos falar aqui a respeito da vida de Moisés e, da forma mais objetiva, extrair lições que possam ser aplicadas no nosso viver, na nossa família e no nosso relacionamento com a igreja. Falar aqui de uma forma direta, num estilo de verdade nua e crua, e de forma que talvez a gente até consiga rir um pouco, né? Porque, afinal de contas, irmãos, rir faz bem para a alma. Amém, irmãos? Provérbios fala que o sorriso aformoseia o rosto e também coloca o diabo para correr. Porque se tem uma coisa que o diabo não gosta é de ver o crente feliz. O diabo não gosta de ver um crente sorrindo, alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa. Amém, glória a Deus. Primeira coisa, então, que a gente aprende com Moisés, que a paciência de Jó, perto de Moisés, é como brincadeira de criança. Imagina só, o homem estava dentro da casa de uma mansão, de um palácio. Estava vivendo como um príncipe. Estava comendo, bebendo, se vestindo do bom e do melhor. E aí, de repente, Deus diz: Moisés, vem aqui, eu tenho uma missão para você. Você vai ter que deixar esse palácio e eu vou te conduzir na libertação do meu povo. Você vai ter que abandonar todas essas regalias. Você vai ter que guiar o meu povo rumo a uma terra que eu mostrarei a vocês. E já adianto a você que esse povo não será fácil de lidar. Esse povo, Moisés, vai reclamar de tudo. Pense num povo teimoso que você vai ter que lidar. Deus é assim. Ele chama, ele dá a missão e já adianta para você a respeito das coisas que irão acontecer. Moisés é profeta. Moisés foi profeta. E o profeta sabia antes do povo o que iria acontecer. Então Deus já tinha mostrado a Moisés que o povo que ele ia liderar na saída do Egito era um povo teimoso, que o líder desse povo, Moisés, não ia ter moleza na mão. O povo ia reclamar de tudo, ia reclamar de comida, de falta de carne, de falta de água, ia reclamar que estava frio, que estava calor, ia reclamar da nuvem
reclamar do sol, enfim, de tudo. Aquele povo ia reclamar. E Moisés, quando, sabendo disso, ele reclamou, ele disse, eu não vou, ele chorou, bateu o pé, disse que não ia, até deu uma desculpa. Mas Moisés disse, eu vou. Por que Moisés disse que iria? Porque ele sabia que estava falando com um Deus Todo-Poderoso. Aquele que mostrou a ele quem ele era. O eu sou, o grande eu sou. E com essas palavras, Moisés sabia que Deus está e estaria no controle de todas as coisas. E a igreja de Jesus, meus irmãos, precisa aprender isso. A paciência é uma virtude que a gente precisa cultivar todo dia. E aí eu estava me lembrando hoje do cuidado ali com a Alice. A gente faz o movimento no cabelo dela lá, o penteado, e aí quer colocar as 2 liguinhas. E daqui a pouco a Alice está assanhando o cabelo, está descabelando de tudo. Eu vou lá enquanto a mãe está arrumando e coloco a liguinha, viro as costas, ali já tirou a liguinha de novo. E é uma das coisas que a gente está exercitando a paciência a respeito disso. Criança é bênção, mas tem que saber lidar, tem que ter paciência. Mas nos nossos relacionamentos, irmãos, tem irmão que na primeira dificuldade já quer jogar a toalha. Já quer dizer, pastor, toma aqui o meu cargo, eu não nasci para isso aqui não. Primeira dificuldade, já quer desistir. Irmão, se Moisés tivesse desistido no primeiro, cadê a carne, Moisés? Aquele povo estaria todo torrado. Moisés teve que cultivar muita paciência. Então, tenha paciência com o irmão que é mais devagar, lá na sua caminhada do seu discipulado, no seu PGM, pessoas com quem você anda mais de perto. Tenha paciência com a bênção que não chegou no seu tempo, no seu relógio, na sua contagem. Tenha paciência com a prova que parece que não vai acabar. A paciência gera perseverança. E a perseverança nos leva à vitória. Amém, irmãos? Precisamos cultivar a paciência. Paciência no casamento. Quem é casado sabe. Paciência no relacionamento com os filhos. Paciência com a liderança. Aquela pessoa que você tem como chefe lá no seu trabalho e assim por diante. Segundo ponto, e esse é para sacudir a poeira. Moisés não tinha medo de falar a verdade. Doa a quem doer. O cabra chegava lá diante do faraó, que era tipo o poderosão da nação, e chegava lá e dizia, faraó, o Senhor Deus me mandou aqui para você liberar o povo dele, porque nós precisamos sair daqui agora. O faraó bufava, ameaçava, quase mandando matar a gente. E Moisés estava lá, com Arão do lado, cada um com um cajado, firmes e fortes. Não arredava o pé dali, enquanto Deus não mandava eles saírem dali. Falava na lata, de frente, cara a cara, com o homem mais poderoso do Egito. E ele não alisava, não passava pano para ninguém. A verdade era dita e ponto final. Mas vamos pegar uma lição aqui. E a igreja de Jesus, que às vezes fica com medinho de desagradar pessoa tal, pessoa fulano de tal, com medo de ser politicamente incorreto. Expressão cunhada aí já de alguns anos.
Não, porque as regras da sociedade de hoje em dia não permitem falar em pecado, né? Tem que falar agora, trocar as palavras, tem que falar que é erro. Não, porque o comportamento social hoje em dia não permite falar que a pessoa vai para o inferno, se não se arrepender dos seus pecados e se não for caminhar com Jesus, confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Irmãos, precisamos aprender com Moisés. A gente precisa falar a verdade, a palavra de Deus, sem rodeios, mas como ela ensina em amor, mas como ela ensina com a palavra sábia. Em Provérbios está escrito que a palavra dita no momento certo são como maçã de ouro numa tigela de prata. É uma cena agradável, né? Frutas e ali dentro daquela tigela, num ambiente, numa sala, é agradável. Palavras ditas no tempo certo são como agradabilíssimo. A gente precisa, então, aprender a falar a palavra de Deus, a verdade, como ela é, sem medo, sem rodeios. Ah, mas fulano pode não gostar disso. Nem experimentou falar, já está colocando uma desculpa atravessada. Ah, mas podem me criticar, e daí? Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Deus? É o fulano de tal? É o cicrano que se acha poderoso? Não. A mesma coisa que Deus disse a Moisés. Quando ele disse, Senhor, eu não sei falar diante do público. Ele deu uma desculpa. Mas Deus deu uma resposta para ele. A gente não prega para agradar pessoas, irmãos. A gente prega, a gente ensina a palavra de Deus nas casas. A gente dá um estudo para as pessoas. Não é para agradar as pessoas, é para agradar a Deus. É para cumprir a vontade de Deus. E a verdade, meus irmãos, liberta. Liberta quem ouve, liberta quem ministra, liberta aqueles que estão envolvidos em conhecer mais a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos exercitar isso. Pare com esse acanhamento. Já foi falado pelo menos 2 vezes aqui nesse recinto hoje. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. Em Hebreus está escrito, nós não somos daqueles que retrocedem. Pelo contrário, nós fomos chamados para caminhar num caminho reto, olhando para o alvo, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso autor e consumador da nossa fé. Amém? Terceiro ponto, e esse é um tapa na cara para quem vive de desculpas. Moisés, com todas as suas limitações, se colocou à disposição de Deus. Ele tinha uma desculpa pronta. Tinha ou não tinha? Aos olhos humanos, qual era o defeito de Moisés? Era gago. Algumas versões de Bíblias diz, eu sou pesado de língua. Era a desculpa de Moisés. Ah, Senhor, eu não sou bom de oratória. Senhor, eu demoro a falar algumas palavras, eu gago. E alguém que já foi chamado por Jesus, eu sei que alguns conhecem aqui, pastores, líderes, homens, mulheres, que tem ou tinha essa mesma dificuldade de Moisés. Eu mesmo já conheci pessoas assim, e são uma bênção no reino de Deus. Ministram poderosamente, têm feito discípulos para a glória do Senhor. Assim como tem outros que têm outras limitações, como eu tenho, como você tem. Mas nós precisamos ir adiante.
Mas lembrando que Deus disse, quando Moisés disse isso a Deus, a resposta de Deus foi bem direta para Moisés. Moisés, quem fez a tua boca? Quem fez o teu corpo, meu irmão, minha irmã? Foi Deus. Deus quer te usar desse jeitinho aí mesmo. Para de inventar desculpas. Para de querer ser perfeito para fazer uma obra que Deus já está nos chamando. Ele capacita, como capacitou Moisés. Deus colocou um outro abençoado, o irmão dele, Arão, do seu lado. E foi como que um porta-voz de Moisés, para que ele não desistisse da missão que Deus deu a ele. E Moisés, mesmo com a insegurança dele, com todas as suas limitações, ele se rendeu à vontade de Deus. Mas e a igreja de Jesus? Que muitas vezes ficam acumulando desculpas e desculpas. Cheio de desculpas. Ah, pastor, mas eu não sei pregar, não. A líder do PGM, quero te dar uma oportunidade para você trazer uma reflexão. Nosso PGM, eu vou te ajudar durante a semana. Se prepara aí, daqui um mês. Não, irmã. Não, eu não sei mexer com isso, não. Te chamam para cantar. Não, eu não sei cantar. Te chamam para ir para o mutirão. Pastor, eu nunca fui em mutirão. Não, chama outro. E assim por diante. Não, eu sou tímido. Não, eu não tenho dom. Irmão, é Deus que dá o dom. É Deus que dá o talento. É Deus quem faz esse desenvolvimento acontecer. O que a gente precisa ter é disposição. É querer fazer a coisa que Deus mandou. A missão que Deus nos deu. Deus capacita o chamado. Amém? Você não vê Deus pegando um homem, uma mulher pronta e, bora, você já está pronto, eu vou te usar. É o contrário. Deus pega pessoas imperfeitas, como eu e você, como chamou Moisés. Como chamou homens e mulheres. Pode ler lá, a galeria da fé. Raabe e assim por diante. Deus capacita aqueles que estão dispostos a servir. Pega a visão, irmão. Né? Pega a sua caneta, pega o seu instrumento, pega a sua voz, o seu tempo, o que Deus te deu, e vamos mãos à obra, à disposição, fazer o que Ele nos chamou. Ele vai te usar de uma forma que você nem imagina. Agora, se você ficar aí parado, reclamando da vida, esperando a bênção cair do céu, para te, quase que num ato de mágica, te fazer pronto, né? E só depois disso ir para a obra, isso não vai acontecer. Até porque as coisas que Deus dá não caem do céu. A única coisa que cai do céu, o diabo e os demônios que caíram do céu. Presta atenção. É enquanto a gente trabalha para Deus que Ele vai nos capacitando, vai nos abençoando. Então nós precisamos ir e fazer. Você e eu somos chamados de sal e luz. E não é para ficar no estilo de luzes de Natal só de enfeite, não, irmão. Não é para ficar enfeitando igreja que como que parado, assistindo só as coisas acontecer. Porque isso vai dar margem para outro pecado, além da omissão. Reclamar, murmurar, ficar encontrando pecados na vida dos outros, enquanto há muita coisa para se fazer. Foi o que aconteceu. Se você ler a história de Êxodo, né? O Êxodo, a saída do povo do Egito,
rumo à terra de Canaã, muitos motins aconteceram, né? Coré, Abirão, Dotã, os próprios irmãos de Moisés, Arão e Miriam. Leia Êxodo, verifique lá, aqueles que não estavam dentro dos planos de Deus, aqueles que se rebelaram contra a vontade de Deus. Veja as consequências. Então pare de desculpas. Pare de dar desculpas. Ele vai te usar de uma forma poderosa, mas você precisa seguir no caminho que ele está apontando. E por fim, e esse é o mais importante, Moisés foi um verdadeiro intercessor, incansável pelo seu povo. Quantas vezes, irmãos, o povo errava, pecava, murmurava, e Deus falava, até o ponto quando Deus chegou: Moisés, sai da frente agora, que eu vou destruir esse povo, e eu vou começar uma nova nação a partir de você. E Moisés fazia o quê? Moisés caía de joelhos, intercedia pelo povo, clamava, chorava na presença de Deus. Deus, o que as outras nações dirão? Que o Senhor nos tirou do Egito para nos matar no meio do deserto. Senhor, tenha misericórdia, dá mais uma chance para esse povo. Moisés orava de tal forma que se colocava no lugar de cada israelita. Moisés se colocava na brecha, irmãos. Moisés se importava verdadeiramente com o povo de Deus. Chorava, soluçava na presença de Deus. Irmãos, você tem chorado pela vida do seu marido, pela vida da sua mulher, os seus filhos. Você tem clamado por essa igreja, pelos líderes dessa igreja. Você tem intercedido pelas pessoas. Meus irmãos, muitas vezes, alguns estão mais preocupados com as fofocas do que se o irmão está precisando de alguma coisa que eu possa fazer por ele. Estão mais atentos em saber qual é a última nova do que visitar um irmão para saber se ele está passando uma dificuldade e em que eu posso lhe ser útil. Abra a capa do olho, irmão. Vigia, irmã. Nós precisamos aprender com Moisés, a clamar, a chorar pelas almas perdidas, mesmo que aqueles que estavam se rebelando contra ele, mesmo lá no alto do monte ainda com as tábuas, Deus acabando de escrever os 10 mandamentos. O povo já estava mergulhado numa idolatria sem fim, já estavam mergulhados nos seus pecados. Mas Moisés intercedia, orava, intercedia por aquele povo. A gente precisa interceder uns pelos outros e por aqueles que ainda nem conhecem Jesus. Já parou para analisar quanto tempo às vezes a gente perde com picuinhas, com coisas tão pequenas, banais, fúteis? E há tanta obra para fazer, há tanta gente ficando doente porque não tem com quem conversar. Se você conversar com alguém que é da área da saúde, pessoas que lidam com pessoas todos os dias, vai verificar a quantidade de pessoas
que estão adoecendo por causa da solidão, por causa da rejeição, por causa da falta de amor dentro da própria casa e daí por diante. É missão ou não é da igreja alcançar essas pessoas? Se nós não nos envolvermos, se nós não dizermos sim e ir fazer o que precisa ser feito, Deus vai cobrar o sangue dessas pessoas da sua igreja. Da igreja que Ele chamou, nós, eu e você. A intercessão move o coração de Deus. E a partir dela, Deus muda pessoas. Deus transforma realidades. Nós, como igreja, precisamos estar atentos ao que está acontecendo no mundo. Um mundo mau, perverso, que quer tragar desde os bebezinhos até os idosos. Por meio das tentações, por causa do pecado. E daí por diante. Então, meus irmãos, a vida de Moisés é um verdadeiro manual para a igreja de Jesus. Paciência para suportar, verdade para falar, disposição para servir e intercessão para mudar. Se a gente aplicar esses princípios na nossa vida, na nossa igreja, cidade, nação, eu garanto que a gente verá o poder de Deus se manifestando nos nossos relacionamentos. A manifestação do poder de Deus de uma forma tão gloriosa que nós nos surpreenderemos com o favor de Deus sobre nós. Que para tanto o Senhor nos abençoe, o Senhor nos dê sabedoria para sermos uma igreja que realmente aprende com a vida de gigantes da fé, como Moisés foi. Amém?